Quem já leu o livro de Juízes aqui sabe. Levantava um juiz, arrumava o povo, daí a pouco você vira a página, no próximo capítulo o povo já esqueceu Deus, está todo mundo insano, levanta outro juiz. E o último dos juízes foi Samuel. O último juiz foi Samuel. No tempo em que Samuel envelheceu, o povo fez uma das maiores ofensas que a humanidade já fez para Deus. Tem várias ofensas registradas, mas essa é uma gravíssima. Eles viram que o povo ao redor deles estava armando os exércitos para poder atacar Israel, e eles olhavam para Samuel. Samuel estava velho, e Israel não tinha rei, porque o rei de Israel é o Senhor. Eles não tinham um governo, os juízes funcionavam como primeiro-ministro, mas o rei era o Senhor. E então o povo vira e fala com Samuel: nós queremos um rei homem, nós queremos que o homem reine sobre nós, porque eles olharam o inimigo e temeram. Não é assim? Eles pedem um rei. Aí Samuel fica muito chateado com isso. Deus manda ele de volta, fala com o povo que o rei dominará vocês. Ele vai querer comer o melhor que vocês têm, ele vai dominar sobre as suas vidas. Vocês querem assim mesmo? Eles viraram para Samuel e falaram: não, nós queremos, nós o desejamos. Samuel fica ofendido e Deus fala com ele: não é contra você esse agravo, é contra mim. Sou eu que eles estão rejeitando. Triste, não? Triste. E então, você pode até achar que é coincidência, mas Deus escolhe um homem lindo, chamado Saul, para ser o rei. Do pescoço para cima fala que não havia ninguém mais bonito do que ele em Israel. Quando a Bíblia fala que é bonito, pode saber que é bonito mesmo. Quando a Bíblia fala que a pessoa é bacana, ela é feia. Mas quando a Bíblia fala que ela é bonito mesmo. Agora, eu não sei se você sabe o que significa o nome Saul. Significa o desejável. Aquele que foi pedido em oração. E eles recebem a Saul como resposta para o que eles estavam pedindo. E ele foi. Eles trocaram o único desejável por um desejável. Eles trocaram aquele que deveria ser o único que nós desejamos por uma liderança humana, por pensamentos humanos, por atitudes humanas. Mas a palavra de hoje não é sobre esse Saul, aquele rei que foi terrível, que teve que ser trocado por um Davi, por alguém que era segundo o coração de Deus. Eu quero falar de outro Saul, e é sobre ele que está em Atos 9, Atos 9, de 15 a 16. Vocês deixaram aí abertinho, né? Atos 9. Atos 9, de 15 a 16, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Vocês sabem quem que está falando aqui? Paulo. Mas nesse tempo ele se chamava Saulo. Saulo é o nome grego, é a tradução do grego de Saul, é o mesmo nome. Saulo e Saul é o mesmo nome. É porque a Bíblia no Antigo Testamento era escrita em hebraico, no Novo Testamento ela é escrita em grego. Mas Saulo e Saul é o mesmo nome. E é sobre Saulo que eu quero falar nessa noite. Que também era chamado Paulo. Deus não troca o nome de Saulo.
O nome gentílico dele, porque ele tinha dupla cidadania, era Paulo, que significa pequeno. Quando Saulo se converte, ele cai do cavalo. Ele perde a visão e um homem chamado Ananias vai até Saulo, temendo, porque ele era terrível, ele era um religioso terrível. Ele julgava estar fazendo a vontade de Deus, matando cristãos. Então, quando Ananias chega até Saulo, Ananias fala com Deus assim: o senhor tem certeza que o senhor quer que eu vou lá? Aí Deus falou: não, pode ir lá, já deu uma derrubada nele, ele está na boa, pode ir lá. E ele chegou, impôs as mãos, porque Saulo ficou cego, mas ele ficou cego orando, por causa do tamanho da visão que ele havia visto. Saulo, por que me persegues? Eu sou o Cristo. E ele, por causa dessa revelação, e tamanha foi a luz que ele recebeu. E entendam bem, ele ficou tão cego, a religiosidade dele perdeu o sentido na hora, ele ficou cego, ele já não podia ver mais com os olhos da religiosidade, porque ele recebeu uma luz, ou seja, uma revelação. E é isso que muitas vezes nós precisamos cegar a nossa religiosidade, para que possamos receber a luz da revelação da vontade de Deus para nós. Então Saulo começa o ministério dele, debaixo de qual promessa? Eis que tu serás pregador de multidões, eis que te levantarei e o seu nome será famoso. Ainda em 2018 falarão sobre ti, ó servo meu. Não, Deus deu uma promessa para ele: eu vou te ensinar o quanto você deve sofrer e padecer por causa do meu nome. O evangelho que está na Bíblia não é o evangelho da minha vontade, não é um evangelho baseado em movimentos, ou um evangelho baseado em oba-oba, ou um evangelho baseado em coisas vazias. Essa semana ainda eu escrevia para os adolescentes a respeito do balão, sabe? Às vezes tem momentos que a gente tem que ficar, que as pessoas estão como um balão, elas vêm no culto para receber um gás, mas balão, depois de um certo tempo, ele começa a murchar, e ele já não voa mais. Mas nós não podemos ser cheios de gás, nós não podemos ficar aqui dando gás em vocês. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo não precisa de gás, de tempo em tempo dá um up nela. Nós não somos balão, nós somos servos do Deus vivo. E o evangelho que nós vivemos não é baseado em conceitos humanos. O nosso rei não é um homem, o nosso rei é o Senhor. Os primeiros cristãos provavelmente não passariam nas nossas provas de teologia. Talvez eles não soubessem tanto quanto nós podemos saber hoje. Eles não tinham imprensa, não tinham Bíblias impressas, porque não havia prensa ainda. Tudo era transcrito em papiros ou em pergaminhos. Eles talvez não conheciam tantas coisas, não tivessem tanto acesso à informação como nós. Talvez se eles fossem para um seminário hoje, eles não passariam. Billy Graham morreu essa semana. Não me engano, foi quarta-feira. Billy Graham morreu, e na história de Billy Graham, ele sempre foi criado na igreja, desde pequenininho, mas se converteu aos 15 anos de idade, na pregação de um grande evangelista que foi na cidade dele. E esse grande evangelista pregou, e aos 15 anos de idade, pela primeira vez, Billy Graham teve uma experiência de reconhecer o seu próprio pecado. Ele teve consciência de pecado, e a partir dali Billy Graham nunca mais foi o mesmo. Os pais dele levavam eles, pais, todo domingo. Ele, querendo ou não, ele tinha que ir, que se ele não fosse, o pai dele esfolava eles. Mas um dia ele encontrou Jesus, e aí ele foi, pelas próprias pernas dele. E Billy Graham entrou no seminário.
6 meses depois do primeiro seminário que ele entrou, ele saiu. Porque o diretor do seminário falou com ele que ele era um fracasso. E que tudo o que ele fizesse fracassaria. E ele sai do primeiro seminário. Todos nós que queremos viver piamente em Deus, não podemos ouvir as vozes de desânimo, as vozes que te dizem não. Você precisa acreditar na promessa que Deus te deu. Você precisa ter firme em você. As pessoas vêm falando, tem a história da formiguinha surda. Diz que estava tendo uma disputa, as formiguinhas tentando subir numa madeira, e nenhuma delas subia porque estava muito difícil. E uma determinada formiguinha conseguiu e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. Aí quando ela desceu, todo mundo falou, mas como que você conseguiu? E ela só fazia sinais, porque ela era surda. Ela não ouvia as outras formiguinhas falando, é difícil demais. Há vozes que falam para você, é difícil demais, é duro demais, você tem que abrir mão demais, você não vai conseguir, é muita negação, você não vai conseguir abrir mão de tudo que você quer, você vai ter que abrir mão dos seus direitos, você vai ter que abrir mão das suas vontades, é difícil demais. Nós precisamos ficar surdos para esse tipo de conversa. Então, os primeiros cristãos, sabe o que eles tinham? Eles conheciam a Jesus. Eles amavam, eles conheciam a Jesus. Nós já temos isso, nós conhecemos a Jesus. Eles confiavam em Jesus. É aí que muitos de nós começamos a tombar. Conhecemos, mas não confiamos. Será mesmo que? Será que Ele vai me guardar mesmo? Será que Ele vai me prosperar mesmo? Será que Ele vai fazer isso dar certo mesmo? Eles amavam a Jesus. Eles viviam para Jesus e morriam por Ele. Há um convite para nós, geração, de viver com a fé dos primeiros cristãos. Eu vou lhe ensinar o quanto deves padecer por causa do meu evangelho. Deus está nos chamando a viver um sacrifício. Talvez essa pregação não seja mais feliz, porque hoje o Senhor está nos chamando a sair da nossa zona de conforto e nos levantarmos como guerreiros. Mas quando um soldado sai para a guerra, ele sai disposto a morrer. E esse é o nosso grande problema. Nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer. Não queremos morrer para as nossas vontades, não queremos morrer para os nossos próprios pensamentos, não queremos morrer para os nossos costumes antigos, que ainda não tem nada a ver com o reino de Deus. Não queremos ser guerreiros, nós queremos ser confortáveis. E o guerreiro, o soldado, ele anda por quilômetros. Ele vai debaixo de chuva, debaixo de sol, ele cava a trincheira, ele se prepara, ele responde ordens, ele aceita a liderança. Meu Deus, um soldado está disposto a tudo, passa a noite inteira acordado, vigiando o inimigo. Será que todos nós queremos ser soldados? Porque antes de Jesus ser glorificado, antes da ressurreição, houve um grande sacrifício. Um samurai, um guerreiro samurai, ele tem toda a honra para vestir a armadura dele. Tem uma forma especial. Vem, coloca a parte de baixo, amarra.
vem, coloca a parte de cima, é quase uma cerimônia, porque ele está se vestindo para morrer. Ele está se vestindo para morrer pela honra. 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 Uma das coisas mais famosas que a gente pode falar é sobre a espada de um samurai, como ela é afiada. Se você jogar um tecido fino sobre uma espada de samurai, ele vai rasgar, de tão afiada que é. Mas a força da espada de um samurai não está na espada, mas naquele que a carrega. Todos nós, pela Bíblia, somos chamados a vestir uma armadura. Mas é preciso honra para ser soldado. É preciso muita abnegação. O mundo está odiando o nosso Deus. Já estão movendo. Mas o que mais fere Deus não é o ódio, porque o ódio é a manifestação da fraqueza. Quem tem ódio é fraco, os fortes amam. Mas o que fere a Deus é o que é oposto ao amor. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Indiferença. Nós estamos vivendo num mundo indiferente. Indiferente uns aos outros, sem empatia, sem companheirismo, como foi pregado sexta-feira, que não honra o irmão, que não honra as pessoas. A Mônica me contava que uma senhora desmaiou onde param os ônibus, como é que chama? Diamante? Estação Diamante. Uma senhora desmaiou e ninguém ajudou, porque estava todo mundo esperando, todo mundo fez de conta que não estava vendo. Tamanho é o grau de indiferença da humanidade. E muitas vezes nós vemos isso e nos entristecemos, mas o Espírito de Deus clama a toda voz: quem irá por nós e a quem enviaremos? Quem irá por nós e a quem enviaremos? E quem de nós está ouvindo o clamor do Senhor? Meu avô faleceu sábado passado e meu pai escreveu a respeito dele assim: um guerreiro pode perder a vida, mas nunca perderá a honra. Agora eu te pergunto, qual vai ser o seu epitáfio? Quais serão as palavras que colocarão sobre o seu local último de descanso? O que dirão a respeito de você? Viver com honra. Toda pessoa nasce, toda pessoa morre, mas nem todo mundo vive de verdade. Nós precisamos, de todo o coração, viver de verdade para Deus. Pegar esse negócio e levar para frente. Vestir a nossa armadura e ir adiante. E enfrentar de frente o inimigo e mandar o diabo de volta para o inferno, onde é o lugar dele. Nós precisamos tirar do nosso coração a indiferença. A indiferença uns aos outros. A indiferença à dor do outro, à necessidade do outro. Muitas vezes nós julgamos fazer algo para Deus, mas falamos mal das pessoas, e isso não tem nada a ver com Deus. E a nossa indiferença nos leva a aceitar ouvir tais coisas. Porque as pessoas, quando estão indiferentes, elas convivem passivamente com o pecado, elas não afrontam o pecado. Se você está convivendo muito com o pecado, é porque o seu coração começou assim, ó. O coração do crente comum hoje fica gritando internamente: onde está Deus? Eu não o sinto, eu não te conheço. E na verdade, Senhor, eu nem faço ideia do que o Senhor pensa a meu respeito. Da Wayne Roberts. E eu completei
grifo meu, adendo meu. Mas os guerreiros que abraçam a cruz não perguntam ao Senhor aonde tu estás. Eles dizem: eis-me aqui. E nessa noite eu quero perguntar: quantos de vocês estão internamente gritando: Senhor, onde o Senhor está? Eu não estou entendendo nada. Senhor, eu estou perdido, eu não sei quem eu sou. Eu não te conheço de verdade, Senhor. Eu perdi o primeiro amor, como a primeira música que foi apresentada aqui pelo hip hop. Tenho contra ti. Às vezes tem obras, às vezes está fazendo as coisas. É fiel, mas tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Como está a sua paixão por Jesus? Onde estão os apaixonados por Jesus? Pessoas que não conseguem ficar na presença do Senhor sem expressar de maneira extravagante uma paixão por Ele. Pessoas que abrem mão da sua reputação. Pessoas que são levadas ao vitupério, mas não importam. Se mentindo falarem todo mal contra vós, se te rejeitarem, se não te aceitarem, você se alegra, porque assim foi feito com os servos dos profetas antes de nós. Onde estão os crentes que vão expressar o amor de Deus no mundo, sem nenhuma vergonha, expressar sua paixão no meio dos perdidos? Porque o mundo está cheio de incertezas, mas nós somos portadores do vírus fé e nós precisamos contaminar o mundo com fé. Mas para contaminar o mundo com fé, você precisa fé. Onde está a fé do povo? Onde está a nossa fé? A nossa fé só é edificada se nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Está em Hebreus. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em inglês, na tradução da Bíblia em inglês, looking off, que significa olhar apenas para. Ou seja, não olhar para mais ninguém, para mais nada. Não queremos Saul sobre nós. Porque assim que Saulo, e você pode achar que é coincidência, Deus chamar outro Saul, Saulo preferiu ser chamado por um nome muito mais simples que de um rei. Ele preferiu ser chamado de pequeno. Um pequeno servo do Senhor. Porque é isso que significa. Quando eles chamavam Paulo, ele ouvia: pequeno. Pequeno, vem aqui. Ele não era o grande Paulo. Ele era um pequeno servo do Senhor. E eu quero deixar para terminar 4 pontos importantes para vocês, para a sua meditação, de como olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, a primeira coisa que nós precisamos observar é olhar para a sua morte. Se você quer olhar para Cristo, você precisa contemplar a morte. O sofrimento dele, se identificar com ele, receber marcas dele, mas ter toda a sua esperança na vida eterna. Porque quem olha para Cristo vê a vida eterna, não vive essa vida temporal, não faz as coisas aqui, como se um dia nós não havemos de dar conta de cada uma das palavras que nós liberamos, de qualquer uma delas.
Nós daremos conta de cada um dos nossos atos diante do Senhor. Nós não entramos em julgamento junto com o mundo, mas nós prestaremos conta das nossas ações a Deus para receber o nosso galardão. E Ele jogará fogo sobre as nossas obras, e se forem de palha, queimarão. E vai nos restar só as cinzas. Mas existem as obras de ouro, que são as obras feitas segundo o coração de Deus. Outro ponto, segundo ponto, que você precisa quando você olha para Cristo, olhar para a intercessão dele. O Senhor intercede por nós incessantemente diante do Pai. A palavra diz que Ele é o nosso advogado. Nós não andamos sem proteção, nós não andamos debaixo de medo, porque nós temos um advogado justo e fiel, e Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se andamos em pecado é porque não contemplamos Cristo, não vemos a sua morte, não percebemos a sua intercessão. Porque hoje mesmo você pode voltar aos caminhos do Senhor. Hoje mesmo você pode pedir advogado. O Senhor viu o que eu fiz, mas por favor, entra, advoga na minha causa. Purifica-me do meu pecado, purifica-me das minhas mazelas, purifica-me, Senhor. Mas o nosso problema é que nós temos dificuldades de admitir as nossas falhas. Todo mundo quer ser certo, e isso está errado. Porque o Evangelho é coisa para quem quer ser transformado. Terceiro ponto. Olhar para o seu exemplo de vida. Os 4 evangelhos não estão aí para a gente tirar a pregação deles. Sim, podemos tirar pregações. Mas eles estão aí para relatar a biografia de Cristo. São 4 biografias. 4 pessoas dando testemunho do homem Jesus que andou na terra, que chorou, que comeu, que ficou no barco, que fez amigos, que chorou, que sorriu. E nós precisamos olhar para o exemplo de vida dele, como ele conseguiu vencer o mundo. Ele disse: eu venci o mundo. Se você quer vencer o mundo em você, você precisa ler desesperadamente os 4 evangelhos e descobrir como é que Jesus, sendo 100% homem, conseguiu vencer o mundo. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas ele venceu na cruz. Quando o Pai virou as costas para ele, e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava só. E o maior desafio dele foi vencido naquela cruz. Jesus, o homem, falou: mas não importa. Todo mundo me caçoa de mim. Todo mundo fala mal de mim. Os meus amigos me abandonaram. Mas eu entrego a ti o meu espírito. Essa é a grande vitória da cruz. Oh, decore, le, serelama, sou, cantará, lama. Ri, de cara, lava, sou, relama. Oh, derelama, sou, cantará, lama, o evangelho que nós herdamos foi construído com sangue. As pessoas morreram para que nós estivéssemos sentados aqui com a porta aberta, falando livremente do Evangelho. Mas o conforto tem nos embriagado e nos tornado fraquinhos. Brincamos em cima da linha. Falamos que servimos a Deus, mas fazemos tantas coisas do diabo. Ficamos chocados às vezes quando é expressado isso. E a última coisa que eu quero deixar para vocês: olhar para a sua vinda, porque Ele virá. O Senhor virá. O Senhor virá para nos buscar. O Senhor virá para nos buscar. Levante-se, igreja. Levante-se, igreja.
Levante-se, igreja. Levantai a porta as vossas cabeças, vocês não estão entendendo. Levante-se, igreja. 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 Levantem-se, igreja. Levante-se, igreja. Levantem os guerreiros do Senhor. Levantem aqueles que se vestem de armadura. Levantem-se aqueles que não têm a sua vida por preciosa, se não servir a Cristo. Levantem-se. Que toda indiferença seja desmascarada, mas você precisa se esforçar, você precisa lutar, você precisa sair do seu lugar de conforto. Você não é mendigo, você não precisa vir aqui pedir para comer das migalhas que caem da mesa. Você é filho, coma das gorduras da mesa do Senhor. Vistam-se da armadura de Deus. Vistam-se da armadura de Deus. Paulo abandonou um nome de pompa, abandonou sua religiosidade. Paulo abandonou sua reputação, sua forma de ganhar dinheiro, seu status, e preferiu não ter o nome de rei. Ele preferiu ser chamado pequeno. Humildade, igreja. Humildade. Humildade. Quantos aqui são guerreiros do Senhor? Quantos aqui são guerreiros do Senhor? Sabe, queridos, o Senhor está aqui e Ele está falando. Ele está falando. Talvez você não queira ouvir a minha palavra e nem eu também gostaria, mas essa é a palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Levante-se, igreja, e vença esse mundo. O mundo está corrupto, o mundo está mau, o mundo está em trevas e você é o portador da grande luz. Igreja, o mundo espera por você. Eu não vou chamar aqui na frente, porque essa noite eu vou fazer algo. Eu quero que daqui da frente até o último, quem quiser, adore ao Senhor com tudo que você tem e responda a Ele. Enquanto os ministros ministram essa canção, ore ao Senhor. Deixa Ele falar ao seu coração. Oh, irmãos, me perdoem se não é uma palavra que talvez te anime, mas essa palavra é uma palavra para nos quebrar. Oh, Deus, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele. Romanos capítulo 7. Deixa o Senhor falar com você. Toda a igreja, entregue-se a Ele. Tudo sobre você, tudo para você. Aleluia, aplauda o Senhor.